E então, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa da turma 800. E como eu disse ontem, na nossa aula, nós passeamos um pouquinho pelos primeiros capítulos do nosso livro 1. Lembramos de que mesmo? Lembramos de discurso direto e indireto, certo? Falamos também sobre o que, galera? Vocês lembram lá do que nós falamos ontem? As características dos discursos e falamos do que? Da formação de palavras, não foi isso? Então, a nossa última aula, nós relembramos esses capítulos. Hoje, eu trouxe para a gente poder relembrar também o nosso capítulo 5. Isso mesmo. No nosso capítulo 5, nós falamos sobre sujeitos, os tipos de sujeito e falamos dos tipos de predicados. Lembram? Foi uma aula bem bacana. Eu dei várias vezes aulas sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo muito legal, muito gostoso de se aprender, porque a gente já aprende a falar de sujeito lá no nosso 5º ano, não é? Quando a gente começa a separar as nossas orações, quando a gente começa a identificar o que é sujeito próprio, o que é substantivo próprio, o que é substantivo comum. Então, isso aí a gente já começa lá no 4º, 5º ano a ter uma introdução para a gente poder chegar nessa análise. E aí passamos pelo 6º, passamos pelo 7º, e quando a gente chega no 8º ano, fica o quê? Mais gratificante, vamos dizer assim, aprender este conteúdo. Então, o que acontece? Eu trouxe hoje, para a gente poder estar falando, e hoje eu não vou falar de sujeito nem de tipos de sujeito, porque isso é muito fácil, não é? A gente já fez várias aulas falando de lá do sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, oração sem sujeito, fenômenos da natureza. Depois nós passamos para o quê? Os predicados, não é isso? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Fizemos avaliações e muitos exercícios em cima também desse conteúdo. E aí, hoje, eu separei o quê? Sabe o que ficou lá escondidinho dentro do capítulo 5? O chamado adjunto adverbial. Isso mesmo. Mas adjunto, mas o que vem a ser um adjunto, Dionísio? Olha só. Quando a gente fala de adjunto adverbial, a gente tem que lembrar do seguinte: separar ele numa classe gramatical e numa função sintática. Quando eu falo de classe gramatical, eu estou falando somente de advérbio, que está aí, ó, na telinha de vocês. E aí a gente fala o quê? De uma locução adverbial. Quando eu falo de função sintática, eu já chamo esse meu advérbio de um adjunto adverbial. Eu vou trabalhar com os mesmos advérbios, tá? Só que ele vai ter ele vai se modificar dentro da sua função. Então, se lá ele era só na classe gramatical, só como advérbio, quando ele vem para a função sintática, ele traz o nome de adjunto adverbial. É como se nós estivéssemos fazendo uma análise morfológica, trabalhando com classe gramatical, e quando a gente passa para a análise o quê? Sintática. Aí a gente já trabalha com a função sintática. Beleza? Então, veja bem. Quando eu digo assim, ó, minha mãe não compra frutas no supermercado. Eu tenho aqui o quê? Um advérbio de negação. Então, eu tenho um adjunto adverbial. Quando eu digo no supermercado, eu já tenho uma locução adverbial. E aqui ele passa o quê? Ter uma função sintática de adjunto adverbial, certo? Então, o advérbio, ele é formado apenas com o quê? Com uma palavra, tá? A locução adverbial é quando duas ou mais palavras exercem a função de um advérbio. Então, vamos ver isso no passo a passo. Primeiro, vamos saber o que são adjuntos. Então, vamos lá. Adjuntos vem dizendo o quê? Termos acessórios de uma oração. São os últimos termos que vão aparecer lá na nossa análise, tá? Diferente dos outros,
dos outros termos, dos outros acessórios que são dispensáveis para o sentido da oração. Ou seja, com ou sem eles, é possível eu compreender a mensagem, tá? Então, quando eu falo de adjunto adverbial, é o termo que da minha oração, cuja função é modificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio, indicando o quê? As suas circunstâncias. Circunstâncias elas de quê? De tempo, de modo, de lugar, de negação, de intensidade, não é? Então, ela vai o quê? Transformar esse adjunto adverbial, ele vem para o quê? Modificar o meu verbo, seja ele um adjetivo também ou até mesmo o próprio advérbio. Então, vamos lá. Adjunto adverbial pode ser representado por um advérbio, por uma locução adverbial ou por uma oração subordinada adverbial, que isso nós vamos ver mais à frente, tá? Beleza. A partir daí, eu trouxe para vocês o quê? Como identificar um adjunto adverbial. Então, veja bem. Ele é representado por um advérbio, certo? Como nós já vimos lá em cima no primeiro exemplo. E por uma locução adverbial, ou por uma oração subordinada adverbial. Pode aparecer no início, no meio ou no fim das frases, sendo sempre separados por vírgulas em algumas situações. Cuidado para a gente não se chocar lá com o vocativo, né? Ou com aposto, que vem entre vírgulas. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, a classificação em adjunto adverbial é atribuída a quê? Quando há uma análise sintática da minha frase. Então, se eu estou trabalhando com a parte morfológica, como acabei de mostrar aqui para vocês, se eu estou trabalhando com a classe gramatical só, eu só chamo de quê? De advérbio. Então, se eu coloco esta frase, né? Minha mãe não compra frutas no supermercado. Retire desta frase, desta oração, a classe gramatical dos advérbios. Então, eu vou tirar o não, que é de negação, e no supermercado, não é? O local onde está. Pego esta mesma oração e peço para vocês fazerem uma função sintática, ou seja, fazer a análise sintática desta oração e fazer com que lá que era meu advérbio, eu tenho que mostrar que agora ele vai ter uma função de quê? De adjunto adverbial, tá? Então, por isso que eu trago aqui, ó, classe gramatical advérbio e aqui função sintática adjunto adverbial. Uma locução porque eu tenho até aqui uma contração, né? Na mais o no supermercado. Até aí estamos indo, certo? Muito bem. Depois, o que eu trago para vocês? Esse exemplo aqui, ó. Adjunto adverbial. O patrão chama a criada. A frase apresenta o quê? Uma estrutura mínima e coerente, não é isso? O patrão chama a criada. Mas é possível completá-la acrescentando o quê? Determinações de tempo, de lugar, de causa, de modo, de meio. E aí eu vou transformar, ou seja, eu vou acrescentar elementos nesta minha oração para que ela fique mais o quê? Enriquecida. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, o patrão chama a criada. Quem chama a criada? O patrão. Eu tenho o meu sujeito simples, o meu núcleo, patrão. O que me sobrou? Chama a criada, é o verbo chamar, não é? É uma ação, então eu tenho o predicado verbal. Aí, a gente está fazendo uma análise sintática, certo? Quando eu falo de morfológica, o patrão, o artigo, patrão, substantivo, chama verbo, não é isso? Então, a gente tem essa flexibilidade. A língua portuguesa ela é legal porque a gente trabalha com uma frase só, com uma oração só, em duas funções, certo? Então, acrescentando aquilo que foi falado ainda há pouco, que nós podemos completar acrescentando determinações,
Então, olha como é que ficou esta frase. Por medo, o patrão chama muitas vezes durante a noite a criada ao quarto, com voz rouca para as providências costumeiras. Então, nós vimos o quê? Nós completamos com vários elementos aí, acrescentamos determinações de tempo, não é? Muitas vezes, de lugar, quando ele fala ao quarto, com voz rouca, o modo como estava a sua voz. Então, a causa foi por quê? Para as providências costumeiras. E aí ele vai se modificando e vai acrescentando determinações dentro da nossa oração e ela fica até mais bonita, mais robusta, certo? Aí volto aqui. Então, lembrando, o que cabe agora a gente nesse momento foi o quê? Foi identificar os adjuntos adverbiais, tá bom? Só para lembrar um pouquinho, adjunto adverbial a gente começa a aprender lá no quarto ano, terceiro, quarto ano. Então, é muito legal até identificar as frases com os adjuntos adverbiais, porque primeiro a gente trabalha só com advérbio, certo? Quando a gente começa a falar de função sintática, aí é que ele é chamado de quê? De adjunto adverbial. Adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, como de meio, né? Como nós acabamos de ver na última oração que eu coloquei como exemplo para vocês. Ok? Então, olha, está aí mais uma vez explicadinha essa questão de adjunto adverbial. Espero que eu agora tenha sanado dúvida, se teve alguma dúvida, mas eu acho que essa parte aí, né, não foi muito colocada, então estou colocando hoje. E na nossa próxima aula, que é a nossa aula de amanhã, vou estar falando mais sobre um pouquinho aí de um outro capítulo e fazendo a correção das nossas folhinhas, que também foi para casa junto com o nosso roteiro da semana. Beleza? Um grande beijo e até a próxima aula.